Irmãos, mais uma vez, boa noite. Muito bem. Hoje a gente termina o capítulo 14 de Atos. Então vamos lá, abrir nossas Bíblias. Boa noite aos irmãos que estão em casa também. Então nós, na semana passada, falamos até o verso 20, né? Eu vou ler o 19 e o 20, só para os irmãos entenderem um pouco melhor. Então, antes da leitura, vamos só lembrar que é a primeira viagem missionária de Paulo. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele visita aquela região da Galácia. Então, quais as cidades que ele visita? Listra, Derbe e Icônio. É isso que ele visita, tá? E aí, aquela carta aos Gálatas é para essas igrejas aqui. Quando você estiver lendo aquela carta, é para essas igrejas. Alguns creem que Gálatas é a primeira carta que Paulo escreve. Lembrando que os escritos de Paulo são os primeiros escritos do Novo Testamento. Então, as cartas de Paulo são mais velhas, né? Foram escritas primeiro do que os evangelhos, tá? Outros acham que a primeira carta de Paulo é primeira aos Tessalonicenses, tá? Então, se for Gálatas, isso é uma preferência minha, que eu não tenho condições de discutir isso com ninguém, é só uma preferência minha, porque como ele viajou primeiro para a Galácia, eu tendo a pensar que ele escreveu primeiro para eles, mas é só isso. Eu não tenho condições de discutir essas coisas, porque a discussão entra em vários pontos, tá? Então, vamos lá. Então, a gente está aqui, ó, capítulo 13 de Atos. A igreja escolhe Barnabé e Saulo, né? Aí, a Bíblia vai contando a trajetória dos irmãos, até que chega aqui no capítulo 14, e ele vai para Icônio, Listra e agora Derbe. Ó, verso 19. E sobrevieram, ele estava onde? Em Listra, tá? Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio. Então, olha só. Icônio é a primeira cidade. Capítulo 14, verso 1, o que está escrito acima do verso 1 na sua Bíblia? Tem alguma coisa escrita acima do verso 1, capítulo 14? Em Icônio, certo? Acima do verso 8. Tem alguma coisa escrita acima do verso 8? Listra, tá bom? A cura de um paralítico em Listra. Então, olha só. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Agora, que cidade? Listra, tá? E entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Então, a gente terminou na semana passada dizendo o seguinte: esses judeus, eles deviam ter apoiado Paulo. Porque Paulo, quando ele vem ser adorado, o que ele faz? Quem lembra? Ele rasga as vestes, como blasfêmia. Esses judeus deviam ter apoiado, porque eles não deviam apoiar alguém que queria adorar a homens, que queria sacrificar a homens. Mas o que eles fazem? Eles vão contra os próprios judeus. No caso, Barnabé e Paulo, tá? Apedrejam, e é assim, irmãos. Você pode pensar assim: foi apenas um desmaio. Outros vão falar: Paulo morreu. Então, se foi um apedrejamento que causou um desmaio, de qualquer forma, teve machucado e teve coisas ruins, para que ele possa se levantar e no dia seguinte partir. Então, sendo uma ressurreição aqui ou não, a gente pode assumir que isso aqui é uma ressurreição ou não? Não pode, porque a Bíblia não fala, certo? A Bíblia, o que a Bíblia fala é assim: cuidando que estava morto, certo? Aí você fala assim para mim: Neil, mas eu quero crer que foi uma ressurreição. Você pode, só não pode afirmar, porque foi um apedrejamento, ou aquele povo não sabia apedrejar os outros até morrer. Está vendo? Tem isso também. Então,
isso aqui a gente está, irmãos, num piso escorregadio. De qualquer forma, se ele morreu ou não, aconteceu um milagre aqui. E a gente não tem dúvida disso. E aí agora eu quero ser ousado. A gente não pode ter nenhum outro tipo de opinião em relação a isso daqui. Quero ser ousado. Porque é o seguinte, ele foi apedrejado, vamos imaginar assim, a ponto de parecer morto. Pergunto a vocês, estava machucado ou não? É ou não é? Será que ele se levanta depois de pedrada na cabeça, pedrada em tudo quanto é lugar, clavícula, na cara, se levanta, entra na cidade, e a Bíblia fala, verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, perdão, verso 20, final do verso, e no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Tudo bem? Então é o seguinte, aqui aconteceu um milagre, tá? Vamos lá. Vamos orar. Não li do 21 ao 28, vou primeiro ler. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalha. De dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali, não pouco tempo, com os discípulos. Pai eterno, obrigado pela tua palavra, clamo que o Senhor nos abençoe, para que a gente possa aprender um pouco mais do Senhor, e também, ó Pai, através de um texto como esse, a gente possa se animar, em nome de Cristo, amém. Então agora a gente está nessa situação, o apóstolo apedrejado, se levanta, entra na cidade, e no dia seguinte parte para pregar em Derbe. Então, Icônio, Listra e Derbe. Quando chega em Derbe, a Bíblia diz, verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e aí, irmãos, a Bíblia fala, e feito muitos discípulos. Então ele ficou tempo suficiente para que ali naquela cidade a gente tenha irmãos em Cristo. A gente tenha crentes, a gente tenha cristãos. Como esses homens eram chamados, essas mulheres eram chamadas de discípulos. Então ele ficou tempo suficiente para que existisse conversão, e ele fica aqui um tempo ensinando essas pessoas nessa cidade chamada Derbe. Pronto, ele cumpre a ida dele. Muito bem. O que eu ou você, o que a gente faria depois de ter passado por Derbe? Bom, aí você fala assim, na cidade que ele tinha acabado de ir, ele foi apedrejado. Vamos lá, ele volta para lá, sim ou não? Está vendo? Só que sabe o que a Bíblia diz? Verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, para a mesma cidade que ele foi apedrejado. Irmãos, é muita coragem desses irmãos. Aí a Bíblia fala em Icônio e Antioquia. Então o que ele faz? Ele faz o caminho contrário. Irmãos, aí eu vou dizer a você, com medo ou sem medo, é aquele negócio. Se está com medo, vai com medo mesmo, sabe? Eu não sei como é que estava o coração desse homem, ou se ele estava corajoso, ou se Deus falou alguma coisa para ele, que ele podia voltar por ali. Mas a gente não tem todos os argumentos aqui, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente tem que falar, esses irmãos são corajosos, esses irmãos são homens de fé. Eles voltam para o lugar onde Paulo foi apedrejado. Muito bem. E agora, olha o ensinamento. O que eles fazem lá, nessa viagem de retorno? Então, olha, eles passam por Icônio, Listra e Derbe,
ficam em Derbe, voltam para Listra e Icônio. O que eles fazem? A Bíblia diz, e voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então vamos lá. Primeira coisa, confirmando os ânimos dos discípulos. Irmãos, isso aqui é um papel daquele que tem autoridade. Então é assim, ó. Do que nós precisamos na igreja e nas nossas famílias? Irmãos, de alguma forma nós precisamos de pessoas com autoridade. Aqui é uma obra missionária. Então esses homens estão com autoridade da igreja. A gente precisa de pastores, a gente precisa de fiéis, diáconos, pessoas que façam isso com a igreja. Irmãos, na verdade, aqui, por exemplo, a gente tem hoje aqui o pastor Ricardo e o irmão Amarildo como oficiais da igreja, né? Eu acho que são só esses. Tem mais algum aí atrás? Não, né? Então, somos nós três. O nosso papel sempre é animar. Porque é isso que alguém com autoridade deve fazer, confirmando os ânimos dos discípulos. Aí, eu quero só estender um pouco o texto, não está falando disso, mas quero estender um pouco. Isso é um papel de pais e mães também, viu? Pais e mães devem fazer isso daqui, com aqueles que estão crescendo com a gente, e são chamados de discípulos já. E aí, Josi e Amarildo, não importa onde estejam, se ela chorar de lá, a gente anima. É assim, a gente tem que animar os irmãos. Isso é um papel nosso, muito bem. Então, esses irmãos, que porventura poderiam estar desanimados, eles voltam animando as pessoas. Deus seja louvado ou não? Tá, percebeu? Aí olha só, exortando-os a permanecer na fé. Então, primeira coisa, anima os irmãos. Segunda coisa, aí eu quero que vocês lembrem, alguns estavam aqui no domingo, os que não estavam, não sei se ouviram, mas vamos sempre lembrar. Todas as vezes que a gente vê essa ideia na pessoa de Paulo, de receber o Evangelho, agora, a ideia da fé, não é naquele simples momento da conversão apenas. Irmãos, aquilo é suficiente, dá para entender isso? Aquilo é suficiente para a salvação. Então vamos imaginar, Deus me dá condições de me converter, pronto. Então, se a fé é uma coisa que vem de mim, ou Deus me deu, pronto, Ele me deu condições, vamos falar assim. Ótimo, eu me converto, é suficiente ou não? A resposta é sim. Esta fé termina aí? Não. O Evangelho não para na conversão. A nossa fé não para na conversão. Então, o que esses homens fazem? Esses homens, eles confirmam o ânimo, e aí eles falam assim, ó, eles continuam o seu papel dizendo que eles deviam permanecer na fé. E vamos lembrar sempre que fé é uma virtude. E por ser uma virtude, precisa ser exercitada. Então nós precisamos exercitar a fé. Então é assim, temos os irmãos em casa, claro, mas temos nós aqui, que podemos estar passando por uma situação difícil agora. Mas vamos lá, Deus está lá amanhã para resolver junto com a gente ou não? Quer ver uma coisa? Natanael caiu, quebrou a perna. Não é isso? Que hora que vai ser a cirurgia dele? Que dia? Irmão Marildo, Deus está lá já? Está lá. O que a gente faz? Exercita a fé. Deus está lá amanhã com Natanael, cuidando dos médicos, cuidando dos enfermeiros, cuidando de quem vai levar o Natanael. O que a gente tem que fazer? Qualquer situação é descansar no Senhor. Neil, não é fácil. Aí, cada um trata as coisas de uma forma. Viu a foto do Natanael? Como ele estava? Rindo.
Cada um trata as coisas. Fui lá na casa dele hoje, sabe o que ele me disse? Que vai subir de novo. Aí eu falei que vou comprar um cinto de segurança para ele. Já que ele falou que vai subir de novo, ele é teimoso. Está vendo? Cada um trata as coisas de um jeito. Irmãos, a gente podia estar reclamando, né? Mas a gente vai buscar em Deus as forças. Então permanecer na fé. Irmãos, olha, permanecer na fé. Então não existe nenhuma desculpa para nós. Porque é nos dada a fé, e a partir daquele momento a gente continua. Vamos lá. Então vamos lá. Ele passa confirmando os ânimos. Ele passa exortando a permanecer na fé. E aí diz o porquê. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muito bem, vamos lá. Eu tenho uma pergunta. O reino já está aqui ou não? Isso. Nós já somos súditos do reino. Então, onde eu chego, o reino chega. Quando eu chego na minha casa, o reino já está lá, porque tem povo crente lá, e o reino chega porque eu cheguei. Pode ter confusão? Não é possível. Aí eu venho para a igreja, aqui para o templo. Aí encontro vocês, hoje eu cheguei atrasado. O reino estava aqui? Estava. E quando eu cheguei, o reino chegou. Pode ter confusão? Só que tem uma coisa que atrapalha. O que atrapalha? Pecado. Aí eu te pergunto, sabe quem é que está falando, que deve estar animado? Sabe quem é que está exortando a igreja? Sabe quem é que está animando a igreja? Sabe quem está ensinando a igreja? E depois dizendo, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, aquele que foi apedrejado. Só que daí, é claro, né, irmãos, que a gente tem todo o ensinamento do nosso Deus. Velho Testamento primeiro, vamos pegar só 2 textos. Velho Testamento primeiro, vamos tentar de cor, vamos ver se a gente consegue. O Senhor é o meu pastor, nada deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e o meu cálice transborda. Oh, não, acho que eu pulei, hein? Não, peraí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Tá certo, né? Refrigera a minha alma, tá certo, Manola? Hã? Guia-me pela vereda da justiça, amor do seu nome, que eu quero, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Para aí, porque tudo acima é só coisa boa. Aí vem uma coisa ruim. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então, peraí. Então pode acontecer alguma coisa nessa minha caminhada, irmãos, de pastos verdejantes. Não pode? Vereda da justiça, pode acontecer alguma coisa. Mas quando acontecer, o que a palavra diz? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Agora vamos lá, a tua vara e o teu cajado me consolam. Lembrando que o cajado tem 2 pontas, e uma delas é para a minha disciplina, é para a disciplina da ovelha. Pode acontecer alguma coisa, e pode acontecer alguma coisa por causa de mim, mas eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, importa que com muitas tribulações a gente entre no reino de Deus. Então alguém se converteu hoje, não é o caso de ninguém aqui, já faz parte do reino ou não? O que vai acontecer? Qual é a mudança que vai acontecer quando ele chegar na casa dele? Nenhuma, só na vida dele. Agora, Novo Testamento, Marcos, aí eu não sei de cor, vamos lá.
Marcos, capítulo 10. Vê se você lembra desse texto aqui. Verso 28, Marcos, capítulo 10, verso 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Com perseguições. Então é assim, importa que a gente entre no reino de Deus, tendo muitas tribulações. Só que daí eu quero vamos consolar a gente rápido. A gente recebe alguma coisa que a gente não pode suportar? Tudo a gente pode suportar. Deus está conosco, irmãos. Vamos lá, verso 23. E havendo-lhes por comum consentimento, agora olha só, irmãos, eleito anciãos em cada igreja. Muito bem. Ancião, não é assim que a gente chama o líder da igreja, não é? Como é que a gente chama o líder da igreja hoje? Pastor, né? A gente chama o líder da nossa igreja de pastor, né? Aquele que cuida das ovelhas de Cristo. Então, existe alguém que tem que ler a Bíblia e vir aqui domingo após domingo, quarta após quarta, sexta-feira após sexta-feira, explicar a Bíblia. Quando a gente está discutindo alguma coisa, de repente tem um assunto difícil, a gente precisa de alguém, como ele é chamado de pastor. Só que aqui no livro de Atos é chamado de ancião. Então todas as vezes que você lê ancião, presbítero, é o pastor, tá? Agora é assim, por que aqui está chamando ancião? Irmãos, deve ser, é o mais provável, por causa da ideia da sinagoga. Vamos lembrar? Esses irmãos aqui estão aprendendo a ser igreja. E o rabino não cuidava da sinagoga. Na verdade, você percebe, existe sinagoga no Velho Testamento? Não tem sinagoga no Velho Testamento. Quando chega na época de Cristo, Mateus já escreve, Lucas já escreve, sinagoga. João, sinagoga. Ela surge entre o final do Velho Testamento e o começo do Novo. Ela surge. A gente não sabe nem como ela surgiu, assim, olhando só para a Bíblia. A gente tem que ir em livros paralelos. Muito bem, surge essa ideia. O rabino cuida da sinagoga? Não. Quem cuida da sinagoga é um conselho de anciãos. Então, talvez é por isso que eles elegem também anciãos. Aquele que é mais experiente espiritualmente. Porém, de qualquer forma, ele é eleito. Você percebeu aqui, ó? E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja. Então, olha o que esses homens estão fazendo, irmãos. Eles estão estabelecendo esse grupo de discípulos, de crentes, de pessoas que querem servir a Deus. Então ele confirma o ânimo, anima essas pessoas, exorta que a fé vai continuar, deve permanecer com eles, diz que vai ser dificultoso, e já coloca alguém para cuidar deles lá. E como que eles elegem? Porque aqui, ó, Paulo não tinha tudo já na sua cabeça. Não adianta você falar assim, foi Paulo que escreveu as cartas pastorais. Mas, irmãos, ele vai escrever as cartas pastorais no final do ministério dele. Aqui, o que eles fazem? Eles fazem a mesma coisa que fizeram quando Paulo e Barnabé foram eleitos. Olha só, verso 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejuns, está vendo? Os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Pronto, agora está estabelecido, as igrejas estão sendo estabelecidas. Muito bom. Irmãos, a Bíblia vai continuar nos dizendo no verso, aí agora são descrições, tá? Verso 24.
Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, que é uma grande cidade, tá? Desceram a Atalha. Eles estão voltando, e dali navegaram para onde? Para Antioquia. E aí aqui ainda explica, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido, a Bíblia diz. Então eles foram pregar o Evangelho, e conseguiram organizar as igrejas. Irmãos, trabalho de evangelização, trabalho missionário, do jeito que a Bíblia está descrevendo aqui, porque a gente não pode cobrar um missionário de fazer uma obra como essa, a gente não pode fazer isso, tá? Por outro lado, agora, só uma coisa, os missionários também não podem fazer o que querem, tá? E a igreja se submete aos missionários, não, a gente tem que conversar, é assim que tem que acontecer. Mas a ideia, irmãos, de um missionário deveria ser estabelecer igrejas, devia ser plantar igrejas. Essa deveria ser a obra missionária. É claro que a gente apoia pastores locais hoje, que saíram da nossa igreja, mas a ideia aqui de Atos é que a pessoa vai e estabeleça a igreja, plante igrejas em outros lugares. Então, por exemplo, o pastor Rossi foi um missionário, o pastor Steve foi um missionário, o pastor Roger foi um missionário? A resposta é sim. Esses homens vieram de outro lugar, estabeleceram a igreja, colocaram pessoas para cuidar e voltaram. Hoje em dia, nós chamamos de missionários, e a gente, claro que a gente honra esses irmãos, mas vamos lá, eles hoje estão trabalhando localmente, e sendo úteis naqueles locais. Vamos continuar apoiando? É claro, mas a ideia missionária é essa daqui, tá? Vai, cumpre uma missão e volta. Ótimo, terminamos com a leitura. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então agora, esses irmãos voltam, e eles têm uma obra, e eles estabelecem uma coisa que os judeus, em primeiro lugar, não tinham percebido. Você pode olhar para as Escrituras e ver onde que Paulo ia primeiro, na sinagoga, pregar os judeus. Eles não ouvem, e João 1:1, que já tinha sido cumprido, certo? João 1:1 não, desculpa. Primeiro, João 1:8, né? Eu acho que, só para eu não errar, peraí. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Só um minutinho. Não, 11. Já tinha sido cumprido na pessoa de Cristo. Mas agora, a ideia de pregar aos gentios está ficando cada vez mais clara. Agora a gente vai para a Assembleia de Jerusalém, ou o Concílio de Jerusalém, que é o capítulo 15, na próxima semana. Que Deus abençoe os irmãos, tá? A gente tem uma boa semana, não se esqueça, mais uma vez, peço, orem, sábado, EBF, domingo, formatura das nossas crianças de manhã, à noite, renovação da nossa leitura bíblica. Neste ano, apenas 9 pessoas terminaram a leitura bíblica, tá? Ou vão terminar até dia 31, então só 9. Como eu falei agora há pouco, antes 9 do que ninguém. Excelente, vamos de novo. E você que não acabou, não tem problema, continue a ler. Quem sabe se você não termina até 31 de janeiro do ano que vem? Não, tá ótimo. 1 é maior que 0, tá? Então pensa desse jeito, é desse jeito que tem que pensar. Se eu ler a Bíblia uma vez apenas na minha vida, eu li uma. Que Deus abençoe que você lê 80, 90, 100 vezes, tá? Mas se não conseguir, o máximo de vezes que você conseguir. Ore pelas crianças que virão para a EBF, ore pelos irmãos que vão trabalhar aqui. Por favor, no domingo, vamos tentar apoiar o departamento de crianças. Essas crianças, vamos vir de manhã e vamos vir à noite, glorificar a Deus, porque a palavra dele, irmãos, é tudo para uma igreja que tem
como central a vontade de Deus, que é a nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, meu Pai, por hoje. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nos ajude a aprender, nos ajude, Senhor Deus, a entender. Transforme as nossas vidas através da Tua palavra. Nos dá poder ao pregar ao Senhor Deus e também nos ajude a cuidar daqueles que são mais novos que a gente na fé. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos de casa, um abraço.